Oi, gente, nono ano, como é que vocês estão? Vamos então para a nossa aula de história de hoje. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 12 e vamos finalizar também, certo? Lembrando que o capítulo 12 é o último capítulo e vem assim com a nossa última unidade e as questões avaliativas, tá bom? O que é que nós temos no capítulo 12 então? Capítulo 12 nós vamos estar falando sobre um pouco de globalização, um pouco de neoliberalismo, um pouco de primavera árabe, certo? Bom, vamos começar então? O capítulo 12 do livro de vocês, nós vamos ter essas questões que eu falei. Tudo isso vai estar acontecendo no século, com esse olhar, século 21. Portanto, é o nosso século. Veja só, o que é que nós temos então, professora, da globalização, né? O que é que nós temos? E do neoliberalismo. Primeiro, o neoliberalismo ele é mais antigo, né? Ele não é atual. O neoliberalismo nós vamos ter lá pelo século XVIII, que vai ser a questão que vai defender a questão, a linha de pensamento, isso vai ser colocado em prática como? O neoliberalismo ele vai principalmente enfatizar a mínima intervenção do Estado, certo? Então, no neoliberalismo, você tem o pensamento, né? O neoliberalismo ele vai vir lá no século XVIII, que é a questão da mínima intervenção do Estado. Como é que é isso, professora? Da seguinte maneira, o Estado, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. Aí nós teremos no neoliberalismo, né? Nós vamos ter empresas ou empresas privatizadas, pronto, pode ser. Empresas privatizadas, menos empresas públicas. Por quê? Porque eles entendem que nas privatizações há mais crescimento para aquele local, certo? O que mais, professora? Nós vamos ter, então, como eu disse, o Estado intervindo menos, bem menos, e aí você vai pensar também na questão de impostos cobrados de forma menor, então agora, tá? Bom, nessa ideia aí, nesse pensamento, o que acontece aí? Eles vão querer que haja menos protecionismo. O que é protecionismo? Menos proteção para aquela economia. Como é que era feito isso, professor? Assim, você não tinha liberdade para você comercializar com quem você queria ou você achava que era legal. Então, no protecionismo havia essa proteção, né? Havia esse corte aí. Né? Você não tinha essa liberdade, entre aspas, para que você pudesse comercializar, estar intervindo com o país que você quisesse. Quando o liberalismo vem, né, e esse neoliberalismo vai copiar o liberalismo nesse sentido, você vai ficar livre para comercializar com o país que você quer. Aí nós vamos então pensar no Brasil agora, que isso é no Brasil, nas empresas estrangeiras, né? As empresas estrangeiras, o Brasil vai estar muito fazendo isso falamos isso com presidentes lá no período lá já da democratização, né? A questão republicana, a questão democrática no Brasil, que foi o capítulo anterior, tá bom? Que seria a nova república, né? Bom, essas empresas internacionais estariam então tendo alianças com o Brasil. Gente, isso estava acontecendo em todo o mundo europeu. O Brasil vai aderir a isso, né? E o Brasil ele vai ser um dos países que fazem parte dos BRICS, né? O BRIC, que seria juntamente com a Rússia, com a China, países que estariam aí ressurgindo e se equipando financeiramente, né? E crescendo bastante, tá bom? Então nós temos então aí muitas empresas internacionais interagindo, tendo aliança com o Brasil aqui. Professora, o que mais que a gente tem? A gente tem então agora aí, saindo do neoliberalismo, a gente vai ter a globalização. Por quê? O neoliberalismo ele vai estar junto com a globalização. Por quê? Porque na globalização você vai ter toda a economia voltada em um objetivo só, desculpe, propósito só, que é crescimento, que é expansão, que é aderir a novas tecnologias, a novas ideias e metodologias econômicas que façam com que aquele país cresça e ele vai ter que estar de forma igual com outros países. Na globalização, você vai ter o avanço da tecnologia, você vai ter o avanço da ciência, você vai ter o avanço
é, as multinacionais, né, muito ainda nos países. O problema da globalização é que tem países, por exemplo, no Oriente Médio, que não vão conseguir se adaptar ou se equiparar a essas novas metodologias, porque é tudo muito rápido. O que hoje era, por exemplo, o que hoje valia um objeto ou algo que valia, sei lá, 200, 400 reais. Hoje vai valer 400 amanhã, nesse sentido da globalização, tudo muito rápido, vai valer agora, não vale mais esse valor, vai cair, né? Vai perder o valor, vai valer agora 50, 100 reais, é tudo muito rápido. As ideias são rápidas, os avanços são rápidos, tem que acompanhar. Então, não dá para funcionar assim em muitos países, é porque você tem que ter uma estrutura para fazer, certo? Bom, voltando um pouco a isso, nós temos a Guerra Fria. Na Guerra Fria, que é após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter algumas nomenclaturas que vão ser dadas, né? País de primeiro, segundo e terceiro mundo. O Brasil, juntamente com outros países, vão estar no top aí de país de terceiro mundo. Hoje não se pode mais usar isso, né? Acabou essa nomenclatura. Mas por conta disso, os países que estavam em terceiro mundo, eles tiveram que se adequar e se adaptar a toda essa nova tecnologia. Bom, na Guerra Fria e após ela, os países vão estar se equiparando, se restabelecendo financeiramente. Então você tem uma junção aí de muita coisa, né? Você tem Guerra Fria, você tem neoliberalismo, você tem protecionismo e você tem a globalização. Como eu disse para vocês, alguns países não estavam conseguindo se adaptar a isso, né? Então, o que acontece? Terão problemas. E por quê? Por causa da economia, por causa dos seus governos. Aí nós temos agora, então, por causa da economia dos governos, você tem, então, a Primavera Árabe, que faz parte desse capítulo. A Primavera Árabe é o quê, professora? A Primavera Árabe é um dia em que, ou um estágio, que grupos sociais, e esses grupos são muitos grupos, gente, eles saem, protestam, porque não concordam com a forma de governo que estava acontecendo. E nesse caso aqui, seriam os governos lá do Oriente Médio, né, lá desses países, por exemplo, que eram países muito difíceis de lidar, por causa das formas de governo que nós tínhamos, a questão de dinastias, né, governo passado de pai para filho, e assim sucessivamente. Então você vai ter o Egito passando por isso, você vai ter a Síria passando por isso, você vai ter a Líbia passando por isso, você tem a Palestina e Israel, não só pelos governos, mas agora por causa de territórios. Aí você vai ter nesses lugares, por exemplo, Israel e Palestina, você vai ter a questão da água, que é muito difícil a água lá em Israel ainda, mas é um lugar que é muito próspero, Israel, graças a Deus. Você vai ter o petróleo, que é muito disputado, e você vai ter aí essas questões de brigas e grupos saindo para protestar e protestar sobre os governos. No caso de Israel e Palestina, nós vamos ter por causa dos territórios. Israel tem um lugar que é dele agora e ele é reconhecido pela ONU como um país que está muito em crescimento. A Palestina não vai ser reconhecida durante aquele tempo, então nós vamos ter várias discussões e brigas e guerras, até hoje acontece isso. Então, professora, a Primavera Árabe seria o quê? Seria países que não aguentam mais o poder, né? O monopólio, né? Absurdo que se tem sobre essas pessoas. Entre esses países você vai ter Egito, Líbia, a Síria, como falei para vocês. E aí, nessa Primavera Árabe, nós temos esses protestos que eu falei para vocês. Gente, os conteúdos, eles são extensos demais, né? E aí nós vamos ter, eu dei para vocês aqui o que eu poderia fazer, porque é muito extenso. Mas dá sim para entender e pensar nessas questões políticas que nós temos, tá bom? Veja só, após isso vocês têm atividade, e eu vou falar qual é a página para vocês. Deixa eu tirar meus óculos aqui, tá? A atividade de vocês, ela vai se iniciar da página 217 e ela vai até a página 224. Professora, meu Deus do céu, é muita coisa. Sim, é verdade.
Nós dividiremos as atividades em duas partes. Essa primeira aula, vocês assistirão um vídeo sobre as explicações deste capítulo e vocês farão a primeira parte da atividade, que vai da 217, como eu falei, até a 220. Essa é a primeira parte. Façam porque é aprendizagem, é fixação. Façam porque também valerá como nota, pontuação para vocês para essa unidade de agora, tá bom? Cheiro para vocês, bom final de semana. Façam atividade também da consciência negra. Cheiro!